nos altos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, Espírito. Canta, igreja. Verdade, te adoramos. Canta com alegria. Adoramos. E Espírito, de verdade, te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó meu Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos altos do Senhor. Onde flui o amor, nasci pra te adorar, ministrando louvor, de espírito e em verdade, onde flui o amor. Amém? Para a vida de cada um de vocês, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus pelo irmão que atendeu o meu convite, está aqui, né, veio ouvir a pregação da palavra de Deus e o ensinamento. Sempre eu costumo dizer que a pregação ela tem que ser seguida de ensinamento, né? Pois se a pregação não tiver aplicação, não tem como a igreja receber, né, e entender. No último dia que eu vim pregar aqui, eu trouxe a palavra, está filmado, né? Eu não fiz nenhuma oportunidade ali, fiz desabafo aqui, está gravado o vídeo, todinho da mensagem da pregação, porque quando a mensagem é bem temperada, ela tem versículos que falam sobre comunhão, sobre união, sobre amor, as pessoas ferida, já está ferida, né? Abre a ferida, como se tivesse abrindo a ferida, porque não quer receber a palavra de exortação, né? Palavra de conceito, não quer receber. Então, aí sai dizendo, o irmão desabafou. Não desabafei, está filmado. Aí depois que, graças a Deus, eu filmo as minhas mensagens, para mostrar que eu não fiz desabafo naquele dia aqui não, amém? Então, meu irmão, hoje eu quero falar, hoje não é sobre comunhão, não vou falar hoje sobre perdão, não vou falar hoje sobre conceito. Hoje eu vou falar sobre chamada de Deus. Vocês que têm Bíblia, abram as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. É um texto bem conhecido, bastante bem conhecida, né, na casa de Deus, né, que fala sobre a vocação, a chamada, a vocação do profeta, do juiz e ao mesmo tempo sacerdote, né, Samuel. Ele recebeu 3 tagmas, né? 3 autoridades, 3 missões. Ele recebeu 3 oportunidades de 3 funções dentro da casa de Deus. E eu quero, aqui em nome de Jesus, convidar o meu amigo, o irmão, vem até aqui você, meu querido.
eu senti que Deus tocou no meu coração. Você vai ler essa palavra por mim, junto com a igreja do Senhor Jesus, amém? E se os irmãos puderem ficar em pé em reverência à palavra de Deus, eu agradeço de coração. 1 Samuel, capítulo de número 3, a partir do versículo 9 até o versículo 13, apenas poucos versículos para a nossa meditação nessa noite, em nome de Jesus, amém? Sai da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu. Toma deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tomou a chamar outra vez. Perdão que eu repeti aqui. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, louvado seja Deus. 1 Samuel 3, do 9 até o 13, não foi? Ele leu? Amém? É isso? Até o versículo 13, né? Foi até a quanto? Do 7 até o 10? Do 13? Do 9 ao 13. Mas tá bom, meu irmão, deixa, tá bom. Mas tá bom. Veio a calhar, né? Veio a calhar, tá bom. Então, aí o irmão leu do 9 ao 13, não foi? Ele leu do 9 ao 13? Não. Do 3 ao 7. Do 3 ao 7. Versículo 3 ao 7. Após venha cumprimentar aqui. Venha cumprimentar aqui a leitura por mim. Eu tenho dificuldade de ler e escrever, irmão, viu? Por isso que eu estou botando os irmãos que sabem ler para ler comigo, hein? Deus me deu o dom da palavra, né? Mas não me deu o dom ainda não me deu a capacidade intelectual de entender na área acadêmica, né? A leitura. Então o irmão vai cumprimentar, vai até o 13, lê até o 13, viu? Mateus, continuação, vai até o 13, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Versículo 13. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendo. Amém.
Amém. E a igreja diz? Amém. Pode sentar, meu irmão. Eu quero apenas que apenas os irmãos e as irmãs fiquem bem atento, né, aquilo que Deus tem para falar na revelação dessa palavra para o seu coração. Amém? Primeira revelação de entendimento de toda a trajetória de Samuel, ela foi ocorrido através de uma posição, de uma atitude de fé da sua mãe Ana, aonde quando ela estava em oração ali em 1 Samuel 1, né, do 9 ao 11, né, quando ela faz ali aquela oração em um voto que entregava-se a um seu filho em um templo, para assim aquela criança crescesse e futuramente viesse a ser um grande homem de Deus. E o que eu vejo, que eu entendo dentro dessa problemática, dessa temática da história bíblica do nosso irmão Samuel, e que Samuel ele foi crescendo ao lado de Eli e aprendendo o ofício sacerdotal, aonde a primeira coisa que Samuel iria fazer depois da morte de Eli era ocupar o lugar de Eli e se tornar ali no templo sacerdote. Mas para poder chegar aonde Eli chegou, ele teve que ver muitas tragédias acontecendo dentro do templo. Começando primeiro pelos filhos, irmãos dele, que não era irmão de sangue, né? Os 3 filhos de Eli, aonde eles profanavam o templo, faziam festa, pegavam sacrifício que não era levado por Eli ali para ser consagrado, pegava antes de ser consagrado. Simplesmente não aceita porque não vem da pessoa que aquela pessoa julga, né? Tem gente que não, eu só recebo se for de fulano de tal eu não recebo. Mas Deus, ele para confundir os sábios, né, ele usa os pequenos, meninos, para derrubar gigantes. Como Deus usou Davi para derrubar aquele gigante, né? Interessante, irmãos, que Samuel ele escuta a voz de Deus. Já estava com seus 15 para 16 anos, estava no templo, já estava grande, rapazinho, né? Adolescente saindo, né? Saindo da adolescência, né? Praticamente, né? E escuta e vai direto ao sacerdote ali e pergunta: o senhor me chamou? Samuel, ele era um sacerdote que não tinha discernimento, irmão. É triste quando você está ao lado de um homem ou de uma mulher de Deus que não tem discernimento. Como é que a gente vai aprender com pessoas que não têm discernimento? A gente não vai aprender nunca, nada de bom. Você só vai aprender a crescer, a amadurecer, se tiver ao lado de gente que é mais sabido que você. Você está entendendo, irmã Maria? Diaconisa Maria? Irmã, você só vai aprender a crescer, a amadurecer, se você estiver ao lado de gente que zela da palavra, que respeita a palavra e que vive a palavra de Deus. Ele não recebia de Deus muitas coisas. Ele era uma pessoa assim, que não se importava, ele não preparava o seu lar, ele não ensinava os seus filhos a se comportar. Ele deixava os filhos fazer o que queria dentro do templo. E foi por isso, irmão, que Deus permitiu Eli. Deus já estava preparando Samuel para colocar no lugar de Eli. E Eli, ele não tinha a capacidade mais de estar como sacerdote daquele templo. Mas mesmo assim, Deus usou Eli para abençoar Ana. Deus abençoou, deu entendimento, sabedoria a Eli para preparar, capacitar Samuel, né, no ensino, né? Ali ele estava numa escola bíblica, né? Ele aprendeu coisas extraordinárias sobre o ofício sacerdotal. Mas só que o sacerdote Eli, irmãos, ele não cuidava bem nem da sua casa e nem do próprio templo.
E Deus ele começou a preparar Samuel e deu uma visão a Samuel que não foi muito boa. Eli não deveria ter ficado calado. Você já viu esses tipos de pessoas que tem por aí, irmãos? Que ficam insistindo que você fala, não, mas eu quero que você tenha uma palavra da parte de Deus para você, e fica insistindo, né? E de repente a gente abre uma palavra de juízo para aquela pessoa que, não, um dia desse, já faz tempo, há uns 5 anos atrás, eu citei o versículo de Isaías 37, 29, irmão, e esse irmão ficou uns 3 meses com raiva de mim. E eu passei no baile, ele estava lá com a latinha de cerveja, estava bebendo. Eu disse, irmão, me dê uma palavra, irmão. E eu dei, Isaías 37, 29. Ele não gostou. Mas, irmão, você conhece a palavra. Eu não é a minha palavra. Você lembra o que está escrito lá? Que ele colocaria, Deus, né? Colocaria o anzol no seu nariz, né? Colocaria de volta, traria de volta, e colocaria, fazia com que aquela pessoa voltasse pelo caminho por onde foi, né? Veio, voltasse. O freio nos seus lábios e um anzol no seu nariz, e faria você voltar para o caminho de onde tu vieste. Eu dei essa palavra para ele, mas ele não gostou da palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem palavra. A gente só cresce, amadurece com palavra mais ou menos assim, ou mais forte ainda, né? Porque quando a gente quer ir para um lugar onde recebe só palavra de massagem do ego, é só ir para uma igreja neopentecostal, ou para as igrejas code que tem por aí, né? Porque uma igreja, de Cristo, tem que pregar o pacote completo. Não pode pregar só prosperidade, só amor, né? Tem que pregar a palavra de conserto. Amém? E Deus ele usou Samuel, irmão, para repreender ali Eli e entregar uma mensagem de morte para Eli. E Samuel, quando ele escuta a primeira vez a voz de Deus, vai lá, Eli diz, não, eu não lhe chamei, eu vou aceitar. E ele volta, ele torna a voltar para sua cama e vai dormir. Só que ele escuta de novo pela segunda vez, né? Escuta a voz de Deus. Irmão, quantas pessoas dentro da casa de Deus, está o tempo todo Deus, né, dizendo, irmão, faça isso, irmão, faça isso, né? Não vá por esse caminho, irmãos, perdoa o seu irmão, né? E a gente não perdoa, fica com o coração duro. Aí, irmão, Samuel escuta pela segunda vez e vai lá direto a Eli. Aí chega lá Eli, eu não estou lhe chamando não, meu filho, vá se deitar, me deixa eu dormir. Aí na hora Eli foi e se levou. Aí Eli criou uma estratégia, né? Diz a palavra que Eli orientou a Samuel a dizer assim, ó, quando você ouvir mais uma vez esta voz, diga assim, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Aleluia. E assim Samuel fez. Samuel, quando escutou pela terceira vez a voz de Deus, Samuel diz, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Aleluia. Irmãos, a gente só vai aprender a receber a vitória de Deus quando a gente aprender verdadeiramente a ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Mas e quando a gente estiver ouvindo a voz do homem, a gente nunca vai receber a vitória de Deus. Ele está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Irmãos, diz aqui a história que Samuel, ele ouviu a voz de Deus e não foi mais para o quarto de Eli. No outro dia, quando amanheceu o dia, Eli foi lá perguntar a Samuel o que foi que Deus falou para Eli. E não foi muito bom não. E Eli, Samuel relutou, né? Samuel não quis falar o que Deus falou, porque o que Deus falou ao coração dele foi algo forte, muito forte, irmão. Foi uma revelação de morte. Mas aí por a insistência, a persistência do sacerdote Eli, Samuel foi obrigado a falar. Oh meu senhor, Deus ele falou que ele vai tirar o seu sacerdócio, os seus filhos, você vai perder a posição de sacerdote, tu vais morrer. É muito forte isso, né, irmão?
E isso aconteceu. É só você dar uma continuação, né? Um capítulo, né? Ler um pouquinho mais para frente, porque foi lido até o 13, né? Mas você lê aí um capítulo todinho, você vai ver um pouquinho mais lá na frente, porque né, ia tomar muito tempo aqui, se fosse ler o capítulo todo, né? Que você vai ver aí, irmão, que Samuel, ele, quando escuta, alguém chega e diz: os seus filhos foram mortos na guerra. Porque naquela época, irmãos, segundo a história, diz que quando os jovens chegavam, não precisavam chegar aos 18 anos não, para se alistar não. 14 anos, 15 anos já poderia ir para a guerra, entendeu? E os filhos de Eli foram, né, com os 10 filhos de Penina para a guerra, e todos foram mortos. E Deus começou a trabalhar também na vida do profeta de Samuel, né? Matando, tirando, né? Os filhos de Penina e matando Penina. Deus restaurou o casamento de Elcana. Deus abriu a margem de Ana de uma forma extraordinária, além dele não pertencer mais a Ana, né? Porque biologicamente pertencia, porque era filho, né? Filho de sangue, mas ele foi entregue para servir, para ser sacerdote, estava sendo preparado para ficar no lugar de Eli. E ali, irmãos, os outros filhos de Elcana, foi 7 filhos, né? Com Eli, não é isso? Foi 7 filhos, né? Que Elcana teve. 6 ficou no lado de Penina, com Elcana. Deus restaurou o casamento deles, tirou Penina do caminho, e os filhos também de Penina. Deus restaurou o casamento de Ana. E o Samuel, depois da morte de Eli, quando recebe essa mensagem, ele estava sentado numa cadeira quando recebeu, né? A cadeira cai, né? Ele cai de cabeça, quebra o pescoço, não é isso? Morre. A vida dele é cefada. Ele foi cometido um suicídio ali, né? E ali, só para ver o caminho, irmão, para um novo sacerdote. Sabe qual é a revelação que Deus me traz para eu entregar para vocês, igreja? Que Deus está lá na frente já preparando. Lembra do Mar Vermelho? Ele não abriu, não foi daqui para lá, foi de lá para cá, irmão. Enquanto a gente está trabalhando para Deus, está fazendo a obra de Deus, está mantendo comunhão com todo mundo, né? Lá na frente Deus está escrevendo a nossa história. Se a sua história foi de dor, de sofrimento, esse ano de 2026, o ano de 2027, o ano de 2026 ainda não acabou. Nós vamos entrar agora na metade do ano. E aí eu uso a oração do profeta Abacuque, pastores. Aviva ao Senhor a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-se da tua misericórdia. Nós temos que orar, pedir a Deus para que Deus venha ter misericórdia dos que estão aí, irmãos, desequilibrados, pessoas problemáticas, complexadas, pessoas sem Deus, pessoas falsas, invejosa. Essas pessoas aí, irmãos, se não se converter, vai ter um encontro com Deus para condenar. Depois Deus levanta Samuel para se tornar um juiz daquela cidade. Depois ele é levantado como profeta, mas para chegar, queridos irmãos, para ser reconhecido como profeta, no finalzinho do capítulo aí, dê uma olhada para você ver aí, que Samuel, irmão, lutou, não foi fácil para ser reconhecido. A terceira ofício dele, né, de autoridade, como sacerdote, ele foi reconhecido logo, rápido, foi ligeiro. Amém? Para ser reconhecido como juiz da cidade também foi rápido. Não teve nem levante nenhum, não teve nenhum inimigo, não teve ninguém que se levantou contra o juiz da cidade, Samuel. Mas para Samuel chegar à posição de profeta, minha irmã e meu irmão, teve levante, teve peleja, teve rejeição, teve perseguição. Mas a Bíblia fala que Samuel, no final, toda a região daquele lugar, todo mundo reconheceu também Samuel como profeta. Deus, ele vai conhecer, irmão, minha irmã, Deus, ele vai fazer o povo conhecer você como um homem e mulher de Deus aqui nesse lugar.
seja Deus. Samuel, ele lutou, irmão. Foi uma luta grande para ele ser reconhecido, para ele ser conhecido como profeta. Não foi fácil não, irmão. Porque as pessoas até então ali naquela região não queriam reconhecer o homem, né, o sacerdote, o juiz, não queria reconhecer ele também como profeta. Foi luta, foi prova que ele teve que passar, mas ele continuou firme, ele manteve o equilíbrio como um homem de Deus, homem de oração. Ele não retrocedeu. Meu irmão, minha irmã, é isso que eu e você tem que fazer. Nós não podemos parar para ouvir pessoas frustradas. Nós não poderemos parar, irmão, para ficar ouvindo pessoas que não crescem e nem deixa ninguém crescer. Eu passo aqui, irmão, esses cultos de segunda-feira aqui em casa. Deus já falou no meu coração uma madrugada dessa, que já tem gente fazendo macumba para fechar esse trabalho aí. E macumba, oração contrária, irmão. Pessoas começam a colocar as pessoas que professam a mesma fé, que não vai nem lá para ter comunhão comigo. Aí os outros que é de fora ficam olhando, cadê a união dos irmãos, irmão? Cadê a comunhão? O profeta Samuel, ele sofreu nessa área, porque, irmãos, ele profetizava, e a Bíblia fala, e no finalzinho do capítulo, né, a Bíblia fala que todas as palavras que Samuel proferiu, né, irmão, nenhuma caiu por terra. É só você ler o finalzinho do capítulo aí, 1 Samuel capítulo 3, o finalzinho, que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra, meu irmão. Sabe o que é que eu entendo dentro dessa palavra? Que nenhuma da minha e da sua palavra aqui nesse lugar vai cair por terra. E quando nós estiver pregando a palavra de Deus, essa palavra, ela não vai cair por terra, porque Deus, ele vai justificar a minha e a sua fé. Receba essa palavra profética em nome de Jesus. Eu aprendi, irmãos, que não é por muito falar. Eu aprendi que nós temos que ser curto e grosso, né? Como diz a palavra do velho nordestino, é ser objetivo. Não precisa ficar enchendo linguiça, estendendo, alongando. Uma palavra, ela sendo objetiva, vindo do céu, a igreja vai entender, vai receber. E aí eu concluí agora, irmão, dando um nó para o inimigo do desatar, fechando com chave de ouro. Amém? Samuel, ele fez com que todos aqueles que estavam rejeitando, que não estavam acreditando nas profecias que ele estava falando, fez com que todos teve que acreditar que ele era profeta. Muitos aqui não acreditam que eu e você somos profetas de Deus aqui nesse lugar, meu irmão. Mas quando a gente começar a profetizar sobre este vale de osso seco, eu profetizo, meu irmão e meu irmão, em nome de Jesus, que quando você começar a profetizar que esta cidade não é, eu não vou dizer não porque, irmão, é perigoso ele dizer até um nome, né? Porque hoje tu pode falar nome de santo, nem de santa, né? Mas aqui essa cidade Torre Nova, ela pertence a Jesus. Eu não vou nem dizer o nome porque, irmão, é perigoso. Você sabia que nós estamos vivendo hoje num país, irmão, que eles dizem que é um país de democracia, né? Que a gente tem a palavra de falar, né? A liberdade de expressão, mas não funciona na prática, meu amado. Não funciona não, meu irmão, minha irmã. Não funciona. Hoje eu vi um vídeo, irmãos, que estão criando uma lei aí, que se você chegar num canto para filmar, se alguém não aceitar ser filmado, e essa pessoa ir direto à justiça, né? Leva você ao tribunal, irmão, por causa de uma imagem. Se você não quiser. Aí eu fico imaginando, você anda pela cidade, essa avenida que tem aqui, a Antônio Freire, né? Cheia de câmera, meu irmão. É cheio de câmera, filho, não é, meu irmão? É cheio de câmera aqui, essa avenida principal de fora a fora. Pode dar uma olhada direitinho para tu ver. É cheio de câmera filmando. A cidade está cheia de câmera em todo canto. Você entra no supermercado, tem câmera ali filmando. Só está faltando só o único canto que não tem câmera é dentro dos banheiros. É dentro dos banheiros. Mas em lugares públicos, né? Os prédios federais, das federais, né? Até ali dentro
da Central do Cidadão. Você está sendo filmado ali dentro, irmão. Num banco, né? No hospital, em todo canto. Aí dentro da igreja, irmão, aí aparece uma pessoa que senta, só porque a pessoa filmou, não quer ser filmado. Agora eu quero que você tire a minha imagem. Eu não quero que você lance nas redes sociais. E se a pessoa lançar na rede social, aquela pessoa, se ele quiser fazer o mal à pessoa, mesmo faz, levando a pessoa ao tribunal. Estamos vivendo hoje um momento difícil. Até para se pregar a palavra de Deus hoje, estão tentando aí fazer também, pastores, que as mensagens, não sei se os irmãos estão sabendo aí, que o imposto de renda, de dízimos e ofertas que entrar nas igrejas agora, você vai ter que pagar um imposto, o dízimo e o imposto das ofertas que caem dentro da igreja. Estão querendo criar essa lei, não sei se o irmão está sabendo. Eu vi, essa semana veio um vídeo, que eu tenho plataforma lá no Colar, tenho no TikTok, tenho no Instagram, tenho no canal do YouTube, e eu escuto muitos vídeos, sabe, das pessoas, e vejo esses vídeos rolando, mostrando leis que estão querendo parar a igreja, fechar a igreja. Mas mesmo que a igreja feche, não tem as ruas, tem as praças, tem a frente da casa dos irmãos para a gente pregar a palavra de Deus. Nós não podemos, irmão, deixar de falar que Jesus está voltando. Amém? Gostaria que a igreja ficasse em pé para eu orar por vocês. Louvado seja Deus. Samuel, irmão, ele foi confirmado, né? Ele como sacerdote, juiz, e para profeta foi luta, mas foi confirmado também, né? Diz a Bíblia, irmão, que todo o povo de Israel, e todo vizinho, toda a província, tudo ali, todo o país ali, reconheceu Samuel como profeta. Deus, ele vai, irmão, reconhecer, vai fazer com que muitos por aí, irmãos, que hoje nos rejeita, que hoje não quer estar no nosso lado, não quer ter comunhão com a gente, vai chegar o dia, irmão, que Deus vai usar nós no milagre, de algo acontecer, extraordinário acontecer, e muita gente saber que Deus te usa nessa área, e muitos vão vir atrás da sua oração, vão vir atrás do seu conselho, pastor, em nome de Jesus. Receba essa palavra, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Louvado, estamos aqui, Senhor, não para ouvir aquilo que a gente precisa, que a gente quer, né? Mas que a gente precisa, meu Pai. Eu sei que, não sei se foi, meu Pai, o que os teus servos vieram aqui ouvir, se era isso mesmo que eles queriam ouvir, meu Pai. Mas a gente tem que estar aqui para ouvir aquilo que ele precisa, não ouvir aquilo que ele quer. E o Senhor colocou, meu Pai, no meu coração essa palavra sobre a chamada. Meu Deus, que a mesma chamada, meu Pai, que o Senhor preparou, capacitou Samuel e levantou ele, meu Pai, o Senhor levante pessoas nessa noite, meu Pai, também. Levante pessoas, meu Pai, com capacidade, meu Pai, para evangelizar, para levar a sua palavra, até que seja no emprego, onde o teu servo estiver, meu Pai, trabalhando, ali também é um campo missionário, meu Pai, para ele levar a sua palavra ali naquele lugar. Pai, Deus abençoe a vida de cada um de nós, meu Pai, nessa noite. Nos dê graça, nos dê sabedoria, nos ajuda, meu Pai. Ajuda com as nossas fraquezas. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos pó e cinza, meu Pai. Grande é o Senhor, meu Pai. E o Senhor, quando Ele capacita, o Senhor chama, está chamado. Quantas outras pessoas poderiam estar ali no lugar de Samuel, mas o Senhor escolheu Samuel, meu Pai, para fazer a diferença ali em Israel, meu Pai. E foi através de Samuel que o Senhor usou ele para ungir um novo rei, meu Pai. Porque o primeiro rei foi ali separado através do povo que pediu, meu Pai. E tem momentos que os profetas daquela época faziam a vontade do povo, não fazia só a vontade de Deus. E Samuel, ele fez vontade do Senhor, mas ele foi inventar fazer a vontade do povo de Israel, mas não deu certo, meu Pai. E assim o Senhor, meu Pai, ungiu ele, meu Pai, para ele colocar um rei que foi dado por ti, meu Pai, que foi Davi. Meu Deus, ajuda, meu Pai, para a igreja entender. Nos dê, meu Pai, o dom de discernimento de espírito. Nos dê o dom, meu Pai, de profetizar, de discernir as coisas, de revelação. Que na hora que a gente for orar, meu Pai, por enfermo, o enfermo seja curado. Meu Deus, palavra de salvação, meu Pai, que venha sair da nossa boca. Que a gente não venha, meu Pai, abrir a boca para maldizer, para apontar, para julgar. Que a gente venha, meu Pai, usar, meu Pai, a nossa língua para abençoar, não amaldiçoar, meu Pai.
porque a sua palavra diz ali em Tiago que a nossa língua ela tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Que a gente usa a nossa língua, meu Pai, para abençoar, meu Pai, aqueles que nos maldizem, aqueles que nos perseguem, que nos humilham, que nos rejeitam, que nos despreza. Meu Deus, em nome de Jesus, salva, restaura, dê um novo nascimento a essas pessoas, meu Pai, que não entendem como funciona a sua palavra. A sua palavra é amor, mas também a sua palavra é fogo e consumidor, meu Pai. Consome o nosso pecado, o nosso eu, que a gente diminui, que o Senhor cresça cada dia em nossa vida. Meu Deus, restaura a família dos teus servos. Enquanto a tua igreja está aqui, meu Pai, te adorando, ouvindo essa palavra, meu Deus, visita cada lar, cada casa, visita a família dos teus servos, visita as esposas, os filhos, visita, meu Pai, os seus pais, visita, meu Pai, o coração, meu Pai, duro daquele homem, meu Pai. Vai, Deus, abençoando, meu Pai, essa igreja, ajuda essa igreja a crescer, meu Pai. Dá força à tua serva, ao teu servo que está na frente desse trabalho, para que eles possam ter mais paciência, porque eu creio que pessoas vão vir aqui se congregar assim, meu Pai, vão vir, mas é no tempo do Senhor, não é no tempo dela, não é no tempo dele, não é no tempo da pastora Nilda, é no tempo, meu Pai, do Senhor. Eu creio que o Senhor vai, meu Pai, preparar pessoas certas para ficar debaixo do seu comando, da sua orientação espiritual e sacerdotal. Abençoa, meu Pai, a vida de cada um. Hoje é domingo, amanhã é segunda, é 1º de junho. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, que esse mês que vai entrar venha ser mês de porta aberta, que venha ser mês, meu Pai, de livramento, que essa semana venha ser semana de paz. Meu Deus, oh Espírito Santo, vai curando a alma, vai tirando toda a ferida da alma, vai repreendendo, meu Pai, toda seta, todo dado inflamado do maligno, todo trabalho de bruxaria, de macumba, de feitiçaria, em nome de Jesus, toda simpatia, todo ódio, toda falsidade, toda inveja, eu repreendo agora com o ministro da tua palavra, em nome de Jesus, todo mal, sai, em nome de Jesus. Confirma, Deus, a vitória na vida de cada um, meu Pai, nessa noite, e ajuda, meu Pai, com as nossas fraquezas. Abençoa, meu Pai, nos dê sabedoria e saúde, hoje e sempre. A igreja crê, diga. Jesus não saía para as festas para comer churrasco, comer peixe assado. Jesus iria se isolar, ele ia orar, ele ia para buscar, né, a presença do Pai e se isolava. Ele buscava a presença de Deus, porque ele sabia que vinha retaliação, irmão. Ele sabia que depois que ele fizesse aquela maratona de milagre, vinham os perseguidores, vinham, né, os sacerdotes, os fariseus, os escribas e fariseus, estavam ali uma brecha, estavam querendo esperar ali um momento para matar Jesus antes do tempo. Irmãos, trazendo para os dias de hoje a morte é espiritual. Hoje as pessoas não matam fisicamente. Hoje as pessoas matam, irmão, a fé da gente, isolando a gente, bloqueando a gente, não ajudando a gente, não vindo visitar a gente, não estendendo a mão para ajudar, para abençoar. Você sabia disso? Isso mata a fé da gente, a gente fica abatido, né? Porque o único que aguentou a rejeição foi Jesus Cristo. Nenhum de nós, né, a nossa natureza, nós não temos capacidade, né, intelectual e o psique nosso, a nossa natureza, ela é frágil, né? A gente não tem condições, irmão, de ser rejeitado, muito rejeitado não, né? Se a gente não tiver revestido de todas as armaduras de Deus, se nós não tiver blindado, se nós não tiver, irmão, a nossa vida em consagração, a gente se abate ao ponto de pegar uma depressão. A gente temos que vigiar, pois ser rejeitado não é fácil. Amém? Asaf, ele pensava que estava sendo esquecido e rejeitado, mas ali, irmão, de repente chega, né, ali o convite, o seu rei manda lhe chamar. Louvado seja Deus. Nessa noite eu vim aqui em nome de Jesus por essa palavra, dando aqui para você, meu irmão, minha irmã, que se prepare, igreja, se prepare, que o rei vai mandar lhe chamar, como mandou chamar, irmão, aquele Mefibosete que estava aleijado em uma cidade, irmão, chamada Lodebar. Às vezes eu considero aqui, eu já considerei aqui, eu já classifiquei Currais Novos para mim, não sei para vocês, para mim eu classifiquei aqui essa cidade
dificuldade, como Ludebar para mim, como Ludebar. Aqui eu estou alertado, irmão. Mas eu creio que logo, logo o rei vai me mandar vir, vai vir me chamar para eu fazer uma grande obra missionária. E vai vir chamar você também. Amém, meu irmão, minha irmã? Jesus, ele foi, irmão, um dos homens, um dos maiores missionários que Jesus apresentou na Bíblia. Um missionário que nunca fez milagre nenhum, irmão. Como é que pode, igreja, Jesus apresentar João Batista, um dos maiores profetas, se ele nunca fez um milagre? João Batista nunca fez um milagre, né? Mas Jesus apresentou ele como o maior pregador. Aleluia. Porque ele veio desentortar as veredas, né? Ele veio na frente preparar o caminho do Senhor. Ele veio anunciar a vinda de Cristo. Eu e você, irmão, pode se tornar o maior pregador do mundo desta forma, anunciando que Jesus está voltando. Glória a Deus. Um dia desse eu passei por alguém e fui falar de Deus, fiz convite para a pessoa vir à igreja, ele disse: eu não vou, Deus é um só. Eu digo: não, irmão, o Deus da Bíblia é diferente do seu Deus. O seu Deus não lhe dá força para você sair das drogas, para você sair da prostituição, para você sair da bebida, do vício. Mas o Deus da Bíblia, ele quer dar força para a gente sair do vício. Eu respondi para esta pessoa dessa forma. E se você, meu irmão, quiser, se você quiser, eu mostro e lhe provo que esse Deus que você serve não é o meu Deus. Eu servia esse Deus seu. Hoje eu sirvo um Deus vivo, um Deus que transforma, que liberta, que salva e que batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Esse é que é o Deus verdadeiro. O Deus de Asaf. Asaf, ele se prepara para uma grande oportunidade que ele ia ter, né? Mas ele se preparou, ele jejuou, consagrou, orou, ensaiou, preparou um hino, e Deus, ele usou ele, o louvor, né, ao ponto de trazer cura para aquele ambiente. É só você ler lá em 2 de Crônica, capítulo 3, 2 de Crônica, capítulo 7. É só você ler, né, os livros de Crônica, que você vai ver em 2 de Crônica, capítulo 7, né, em 2 de Crônica, capítulo 3, que você vai ver em 1 de Reis, capítulo 7, que fala sobre, né, ali Salomão preparando o ambiente, preparando o lugar, preparando a grande festa para o dia da inauguração do templo que foi feito para Deus, para colocar a arca de Deus ali dentro. Hoje não precisa mais, irmão, porque a arca de Deus é eu e você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. O prédio aqui é para nós se unir, para aprender um com o outro. Lá em Atos dos Apóstolos 17, 24, e lá que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Quando o prédio fechar aqui, daqui a pouco vai fechar, né? O Espírito de Deus não vai ficar aqui dentro, não. Ele vai acompanhar cada um de nós. Amém? Ele habita dentro de cada um de nós. Aqui é só para a gente se unir, para aprender um com o outro, para se preparar, para sair daqui como um soldado, né? Com a ferramenta molada, para sair lá fora, para ganhar alma para Deus, e o nome do Senhor, nosso Deus, ser glorificado. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, eu quero aqui concluir esta palavra. Louvado seja Deus, dizendo 3 pontos positivos aqui para fechar com chave de ouro, dando nó para o inimigo não desatar. Amém? Eu quero dizer, o primeiro ponto que eu quero dizer, irmão, nessa noite, é que Asaf, ele não estava, pela lei daquela época lá, na lei mosaica, na lei judaica, ele não poderia mais exercer cargo dentro do templo, por causa da idade, pastor Luiz, por causa da idade. Ele já ia entrar por 70 anos, ele já tinha 3 filhos, né? Era casado, tinha sua família, ele já estava aposentado, ele morava numa casinha que foi do seu pai, ele usava a roupa de Levítico, né? A roupa sacerdotal que foi do seu pai, né? Ele usou a roupa que foi também do seu avô e do seu bisavô. Era a herança, porque os levitas naquela época não podiam ter bens, não podia ter terra, e tinha que ser cuidado pelas outras tribos. Existe 12 tribos que ajudavam, né, a tribo de Levi.
Traduzido por de hoje, existe um outro tipo de tribo, que esse tipo de tribo nós não podemos fazer parte, é a tribo da tribulação. Essa tribo é uma tribo que não é bom nós fazer parte dela, né? Mas eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que a tribo de Levi, ela foi uma das tribos que foi escolhida por Deus para poder estar no templo, para fazer a vontade de Deus e para trazer o melhor para o templo e para servir com alegria e com amor. Amém? Então, o lugar que você mais vai encontrar pessoas que não valem nada é dentro da igreja, diz essa mulher. Confira. Dentro da igreja, o lugar onde você mais vai encontrar pessoas que não valem nada é dentro da igreja evangélica. Dentro da igreja evangélica tem muitas pessoas mau caráteres, falsas, fofoqueiras, invejosas, que ficam ali incubadas dentro da igreja, se escondendo atrás da religiosidade, de usos e costumes, mas são pessoas ruins que ficam fazendo maldade com os outros. O que mais você vai encontrar? Pessoas invejosas, pessoas falsas, traíras, pessoas que gostam de enganar, pessoas que gostam de manipular os outros, se aproveitar de outras pessoas, da ingenuidade de outras pessoas. Então é um lugar extremamente perigoso, é uma igreja evangélica. Tá? É um dos lugares, há vários lugares perigosos no mundo, mas a igreja evangélica é um lugar perigosíssimo. Aí você pensa assim, todo mundo ali na igreja é santo, é perfeito. Aí que você se engana. Não é porque a pessoa está dentro da igreja que ela é santa, que ela é perfeita, não. Tem muitas pessoas ali dentro da igreja vivendo de capa. É isso mesmo, de capa. É por isso que a Bíblia fala que nem todos que estão em Israel são israelitas. Entendeu? Tem muitas pessoas que estão ali dentro da igreja, mas não são verdadeiros servos de Deus. Jesus, ele veio para todos os pecadores. Ele veio chamar todos ao arrependimento. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Só que nem todo mundo quer ser curado, nem todo mundo quer ser liberto, nem todo mundo quer ser transformado. Aí esses são joios que estão ali no meio do trigo, só para atrapalhar o trigo de crescer, só para atrapalhar quem quer ir para o céu, quem realmente tem compromisso com Deus. Então cuidado, vigia dentro da igreja, não confia nas pessoas. Tenta descobrir o caráter da pessoa primeiro. Não sai abrindo teu coração, dando confiança a qualquer um dentro da igreja, não. Porque tem gente na igreja que é perversa, que não vale o prato de comida que come. Tá ali só de engano. Ao invés de estar dando lugar a Deus, está dando lugar a Satanás. Então cuidado. Bom dia a todos. Graça e paz a todos. Vendo aqui que eu vou estar aqui, ó, registrando o meu filho. Tá vindo trazendo ali. Tá trazendo ali Mariana Isabel no carro de mão, ó. Tá vendo aí, ó? Olha aí, olha a presepada, olha a cena aí, ó. Olha que vida boa aí, tá vendo aí, ó? Olha aí. Hein? Filma tudo não. Olha aí, olha João Paulo trazendo aí, ó. Trazendo Eliseu no... Por que não botou Eliseu também no carro de mão? Tá quente. Ia ficar bonita aí a cena, né? Amém? Para onde é que vão os crentes? Tudinho que morre, salvo em Cristo. Vão para onde? Vão morar na casa de quem? Meus irmãos, é só falta de Bíblia. Eu vou mostrar para vocês. Olha, Lucas 23, 43. Jesus disse assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Coloca na tela, tá aí, olha. E disse-lhes: em verdade te digo que hoje não tem esse mesmo. A gente é que aumenta, mas não tem, né? Enfatizar, mas não tem. Hoje mesmo não tem. O texto diz hoje mesmo. Hoje estarás comigo. Não tem o mesmo, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí, pastor, olha o templo vazio. Ninguém quer saber de igreja. Eles preferem a novela O Big Brother, o futebolzinho de domingo. Desista do ministério, fecha as portas. A igreja não são as paredes, é o corpo de Cristo. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele estará presente. O meu ministério começa na minha família! Ninguém te entende. Você não tem valor. Sua vida não faz diferença nenhuma. Eu fui comprado por alto preço. Eu tenho valor porque Cristo morreu por mim. Não! Não diga isso! Não! Não!
Seus filhos e netos te abandonaram, ninguém vem te ver. Valeu a pena servir tanto a Deus? Ainda que todos me abandonem, o meu Jesus nunca me abandona. Entra no meu bar, eu sei que você nunca mudou de verdade. Seu passado ainda te domina. Se o Filho me libertou, verdadeiramente livre eu sou. Olha para sua vida, tantas contas, tanta luta, Deus te esqueceu, você vai perder tudo. O meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Olha para seu filho. Sua oração não adiantou. Deus não está ouvindo você. Eu sei em quem tenho crido. O meu Deus continua sendo Deus de milagres. Se eu não te dissesse, você juraria que é um Rolex original, mas não é. É uma réplica perfeita, com vidro de safira e acabamento tão fiel que impressiona até quem tem o original. Esse é o tipo de acessório que transforma o seu visual em segundos, que chama atenção e te faz ser notado onde quer que você vá. Unissex. Elegante, resistente, com datador funcional e um brilho que combina com quem tem bom gosto. E o melhor, custa uma fração do valor do original. Ideal para quem quer estilo, presença e sofisticação no pulso, sem precisar desembolsar uma fortuna. Clique agora no botão comprar aqui embaixo, garanta o seu antes que acabe e depois manda esse vídeo para aquele amigo ou amiga que ama relógio de luxo. Ah, e não esquece de seguir o canal para mais achados incríveis como esse. Seu novo relógio tá te esperando.